Fala aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo com dúvida da nossa audiência. E o nosso bate-papo de hoje vai ser novamente sobre aquela estancada que acontece na dieta cetogênica, que pode acontecer na dieta cetogênica. E hoje eu vou dar mais ou menos o passo a passo para você avaliar o que precisa ser feito para você sair dessa estancada, digamos assim. E a dúvida é da Dudinha Duda, vou chamá-la de Duda. Obrigado, Duda, pela participação. E vamos lá. Estou fazendo a dieta cetogênica há 2 meses, agora parei de emagrecer. O que devo fazer para continuar emagrecendo? Bom, Duda, para começo de conversa você deve me dar mais informação, porque parei de emagrecer e eu não sei nada do que você fez. Tá? Normalmente quando isso acontece, quando alguém me manda uma dúvida dessa, algum cliente me vem com essa dúvida, eu faço um bombardeio de perguntas que é proposital, porque justamente esse bombardeio vai me dar as informações que eu preciso e esse bombardeio vai mostrar para a pessoa que ela não sabe as respostas que eu quero. E aí ela para de vir com aquela conversa de, poxa, mas eu estou fazendo tudo certinho. Porque se tivesse fazendo tudo certinho, não teria dado essa estancada, tá? Para começo de conversa. Então vamos lá. Como é que eu faço essa abordagem com algum cliente ou coisa do tipo? Primeiro de tudo eu quero saber se a pessoa está fazendo o controle estrito do que ela está comendo. Isso foi um erro crasso que eu cometi na época que eu estava mais focado na dieta cetogênica, que era você fazer a dieta meio a Bangu. Ou seja, tenho as regras gerais e vou seguindo de acordo com a minha cabeça. Isso é mais ou menos como um piloto de um avião comercial, então um Boeing desses da vida, se resolver voar no instinto, sem controle, sem monitoração, sem GPS, etc, etc. Então esse avião vai estar meio condenado, digamos assim. Qualquer probleminha, pode ser que corra tudo certo, mas qualquer probleminha, esse cara tá ferrado, ele não tem planejamento nem nada. E com dieta, basicamente, é a mesma coisa. Quanto mais você monitora, quanto mais você tem controle certinho do que você está fazendo, maiores são as chances de você realmente fazer as coisas da forma certinha. E o que eu sugiro para fazer esse controle, o chamado diário alimentar, tá? São basicamente 2 aplicativos. O primeiro é o que eu usei na época que eu fazia cetogênica, que é o MyFitnessPal. Tá? O MyFitnessPal ele permite que você entre com os dados do que você está comendo, e a database em português já está bem extensa. Se você souber inglês, então melhor ainda, que tem tudo. Tá? E você entra com o nome do alimento, ele vai buscar na database e vai te dar várias opções ali. Você escolhe qual a opção que você acha que está mais apropriada. De acordo com os nutrientes, os macro e micronutrientes que vão aparecer ali no aplicativo. E uma coisa bem interessante que acontece quando você está monitorando via aplicativo, é um fator que eu vou falar que precisa ser monitorado, que é o nível de carboidratos. Então, por exemplo, se na primeira refeição do dia você vê que o teu nível de carboidratos já está muito próximo do nível que você quer, você vai começar a tomar cuidado para as outras refeições do dia não extrapolarem ainda mais. Ou seja, se você fosse comer um arroz ou coisa do tipo, tudo bem, não deve comer arroz na dieta cetogênica, mas digamos que fosse, você vai pensar 2 vezes, entendeu? E aí você vê que esse controle mais estrito permite que você siga a dieta de uma forma melhor, realmente fazendo a coisa certinha como deve ser feita. Tá? Então esse é o primeiro ponto. E um outro aplicativo que eu não cheguei a usar, mas eu já acompanhei alguns clientes que usavam, é o chamado Fat Secret. Tá? O que você precisa? Ele funciona basicamente da mesma forma que o MyFitnessPal. E o que precisa ser avaliado? Agora vamos especificamente ao que você precisa avaliar quando você está fazendo as anotações do que você come. Primeiro de tudo é nível diário de carboidratos que você ingere. E quando eu falo de carboidratos, são carboidratos líquidos. Não é carboidrato líquido no sentido do estado físico do carboidrato, tá? Se é o carboidrato de refrigerante que é líquido, por exemplo. Não é isso. O carboidrato líquido é carboidratos totais menos os carboidratos que não são absorvidos e que não interferem na cetose, tá? Que são as fibras. Tá? O Fat Secret, por exemplo, eu sei que ele te dá esses carboidratos líquidos, ele calcula automaticamente para você. O MyFitnessPal eu não lembro se faz isso, mas isso aí é moleza de fazer. Ele mostra ali, é só você olhar os 2 números e ver qual é a diferença. Então, é a primeira coisa que precisa ser olhada. E é uma das perguntas que eu faço no começo. Qual é o nível de carboidrato diário que você está comendo? E colocar esse nível por volta de 50 a 100 gramas está excelente para quem quer emagrecer. Tá? Dá para emagrecer num ritmo muito bom com isso. Quanto mais próximo de 50, melhor. Evita ficar abaixo de 50 porque isso tem efeitos colaterais e um deles é a insônia, por exemplo. Tá? Isso aí já começa a virar uma dieta chamada Very Low Carb, que aí é outra história. Então, é a primeira coisa a se monitorar.
Segunda coisa a monitorar é a porcentagem dos macronutrientes. O MyFitnessPal, por exemplo, ele te dá um gráfico tipo pizza no final do dia e dividindo em gorduras, proteínas e carboidratos, ele calcula a porcentagem das calorias que cada macronutriente participou. E aí eu sugiro que você busque um alvo de 70% gordura, 20% proteína e 10% carboidrato. E também não é para desesperar se, ai meu Deus, fiquei em 67% de gordura e 23% de proteína. Ai meu Deus, sabotei minha dieta. Não, nada disso. É um alvo que ao longo do tempo vai te dar uma ideia do que você está fazendo, do que você está comendo, etc. E você vai começar a notar certos padrões. E à medida que você for seguindo esses padrões, você vai tender a ir no piloto automático em relação à dieta cetogênica. Que esse piloto automático, na verdade, pela falta de controle que muita gente tem no começo, de seguir a dieta só, eu sei basicamente isso, então vou fazer conforme a minha vontade, etc. É muito fácil você começar a ser liberal quando você está sem controle nenhum. Tá? Você começa a voltar para os hábitos que você tinha anteriormente. E eu poderia apostar que foi uma das coisas que aconteceu com a Duda. Tá? Então, quanto mais restrito for o controle, à medida que o tempo vai passando, você vai começar a se condicionar a um hábito novo. E quando esse hábito novo se tornar totalmente dieta cetogênica friendly, digamos assim, ou seja, compatível com a dieta cetogênica, a tendência é que você viva numa dieta cetogênica eterna. Tá? O seu corpo queira fazer isso naturalmente, a sua mente já saiba exatamente o que fazer. E é importante esse acompanhamento no começo. Tá? Uma outra alternativa que você pode fazer para ver se você está fazendo as coisas certinhas mesmo é você medir as suas cetonas, tá? Você monitorar se você está em cetose ou não. Você pode fazer isso com aqueles ketosticks, que são as cetonas que você vai medir na urina, vai mergulhar o ketosticks numa amostra da tua urina, esperar 15 segundos e ele vai mostrar se você está em cetose ou não. Tomar cuidado, tá, que isso depois de um tempo começa a falhar. Tá, eu expliquei isso num vídeo anterior, porque o teu corpo começa a mudar o modo de produzir cetona e a fita na urina ela só mede um tipo de cetona, que é justamente a cetona que vai começar a cair. Então a fita começa a falhar, mas isso não quer dizer que você não está em cetose. Tá? Se eu não me engano, uns 2 vídeos atrás eu comentei sobre isso. Dá uma olhada aqui na lista de vídeos do canal que você vai achar se você estiver interessado. Então, e a monitoração de cetose pode ser feita também pelos sinais de cetose, se você está emagrecendo, tá? Esse é um deles. E aliás, provavelmente se você estancou, dificilmente você está em cetose. A presença de uma halitose e a falta de fome. Tá? A halitose é um certo bafo. Tá? E falta de fome também, é um estado que é um sinal que você está em cetose. Tá? E por falar em falta de fome, tá? Uma das coisas a ser feitas é começar a respeitar os sinais que seu corpo dá em relação à fome. Eu vejo muita gente, e aliás é um erro que eu cometi também, comer por comer. Tá? Comer porque está acostumado que é café da manhã, almoço e jantar. E lanche, aquela coisa. Quando, na verdade, muitas vezes você está comendo por hábito. Tá? E você não está deixando o seu corpo avisar você que você está sem fome. Você pode até estar sem fome, mas está comendo por conveniência. Isso tem a ver com a outra coisa que eu sugiro avaliar, que é a quantidade de calorias total que você come. Aí muita gente pode falar, já deve ter visto aqui que eu sou meio relaxado com a questão de calorias na dieta cetogênica. Mas tem um motivo para isso, porque normalmente quando você está numa dieta cetogênica, ela é tão saciante que você não consegue bater o seu total de calorias, justamente porque a quantidade de gordura sacia você. Mas para isso você tem que respeitar as vontades do seu corpo. Quando você realmente estiver com fome e não com vontade de comer ou comer porque está na hora do almoço, entendeu? O teu corpo vai te levar para um consumo menor de calorias e uma maior facilidade de entrar em cetose, etc., de não exagerar nas calorias, perdão, e aí o emagrecimento tende a retornar. Uma outra coisa a ser feita é considerar a atividade física, avaliar a atividade física que você anda fazendo. Podem falar o que for, tá? Mas atividade física não adianta para emagrecer, não adianta se não tiver associada a uma dieta boa. Aliás, se tiver associada a uma dieta ruim e você fizer atividade física 10 horas por dia, você vai emagrecer. E fazer atividade física, especialmente se você está numa dieta cetogênica, ajuda pra caramba, tá? Eu vejo muita gente dizendo que está fazendo atividade física e vai para academia, pega uns pezinhos e sai com uma manchinha pequena de suor aqui, respirando normalmente, etc. Vamos mudar essa filosofia, tá? Porque a academia é lugar para se matar. É para se matar, é para sair de lá morto, ofegante, etc.
Um exemplo clássico disso é o exercício intervalado de alta intensidade. Eu vejo muita gente aí falando que faz exercício intervalado de alta intensidade, mas só faz o exercício, não faz em alta intensidade. Apesar do exercício ser desenhado para ser alta intensidade. Se você quer fazer um teste, faça como eu fiz uma vez. Eu executei o protocolo do professor Izumi Tabata, que foi o que gerou toda a onda de exercício intervalado de alta intensidade. E esse protocolo consiste no seguinte: você vai pegar uma bicicleta ergométrica e você vai pedalar durante 4 minutos, numa intensidade moderada, então normal, só para você aquecer. Depois desses 4 minutos, você vai colocar uma carga suficiente para você manter acima de 85 rotações por minuto durante 20 segundos. Mas você precisa estar acima dessas 85 rotações. E não pode extrapolar de 100, não. Se você está extrapolando de mais de 100 rotações por minuto, a tua carga está baixa. Tá? É para você ficar nessa faixa de 85 e 100, esforço máximo. Tá? E aí você vai precisar ajustar o peso para encontrar esse total. Você vai fazer durante 20 segundos a aceleração máxima e 10 segundos você vai descansar. E você vai repetir isso por 8 vezes. Quando eu fiz isso a primeira vez, eu simplesmente não conseguia andar quando eu saí da bicicleta. Isso foi um esforço de 4 minutos. Isso realmente foi um exercício intervalado de alta intensidade. Eu me senti assim, eu estava buscando o ar, me senti, caraca, eu vou infartar. Tá? E isso realmente é um exercício intervalado de alta intensidade. E se você começa, e se a primeira coisa que está vindo na tua cabeça agora é, ai, mas eu não quero exagerar, ai, mas eu não aguento, não sei o quê, o que você está dizendo no fundo para você é que você não quer emagrecer, você não quer fazer o esforço que é necessário para isso. E isso é uma provocação proposital. Tá? Eu preciso despertar esse tigre que existe em você para você se sentir desafiado e ir fazer. Mesmo que você não aguente, vai até onde você aguentar, porque no dia seguinte você vai aguentar um pouco mais e um pouco mais no outro dia. Isso é uma coisa muito importante, tá? Que eu enfatizo muito com os meus clientes de coaching, etc., em relação à atividade física. A minha missão com eles é fazer eles gostarem de atividade física, porque eu era um cara sedentário que não fazia nada. Tá? E eu aprendi a gostar. Hoje em dia eu não consigo viver sem as coisas que eu detestava fazer. Tá? Isso eu aprendi porque eu sei do benefício que isso vai me trazer, certo? Então, caprichar na atividade física é mais uma coisa que vai ajudar você a sair dessa estancada, tá? E, por fim, a última estratégia é o jejum intermitente. É você começar e tá relacionado também com as vontades que você sente de comer, porque normalmente é muito comum numa dieta cetogênica a pessoa ter vontade de comer uma vez por dia. Isso, tecnicamente, coloca ela fazendo jejum intermitente, tá? De 24 horas. Eu recomendo começar pelo jejum de 16 horas, que se chama pular o café da manhã. Tá? No intervalo entre a janta e o almoço, vai dar mais ou menos 16 horas que você vai estar sem comer nada. Tá? O jejum ele não é bem para emagrecer, mas ele pode ser usado para emagrecer. Tá? A função principal do jejum é desintoxicação do organismo, promover a apoptose celular das células mais velhas, etc. Mas pode ser usado para emagrecer também, até porque é o momento que você não está comendo e você vai naturalmente queimar energia armazenada e perder peso. Certo então, Duda? Então o meu recado foi esse. Tem bastante coisa para monitorar aí para ver se você está no caminho certo. Tá? E eu vou ficando por aqui. Lembrando que se você curtiu o vídeo, dá o seu like aqui, se inscreve no canal para receber as atualizações. Tá? E eu vou ficando por aqui novamente. Eu te vejo no próximo vídeo.